Filho de Dona Ângela e do velho Vasconcelos, Amâncio cresceu com uma rígida educação. Apanhava de seu pai e possuía aparência frágil. Aos 20 anos, decidiu viajar para o Rio de Janeiro, com algumas cartas de recomendação, procurando um lugar para ficar e estudar. Chegando lá, a primeira casa é do Sr. Campos, que faz questão de acomodar o garoto. Sua mulher, Dona Hortência, se mostra incomodada com a situação, pois alega que estudantes não têm muito compromisso com as coisas. Mesmo assim, ela não deixa de trocar olhares com o rapaz e aceita a decisão do marido de ajudá-lo e acolhê-lo. Amâncio sempre saía com Campos, ajudando-o com seus negócios de comerciante. Um dia, os dois encontram com Paiva, um velho amigo que os convida para jantar no Hotel dos Príncipes. Lá, os dois se encontram com mais alguns colegas, Coqueiro, Simões e Brás. E depois de muito conversarem, menciona sua casa de pensão e convida o estudante para conhecer. Limitado, sem privacidade e liberdade, aceita o convite. Chegando na casa de pensão, Coqueiro, conversando com sua mulher, Madame, e Amelinha, explica a urgência de arrumar um quarto de hóspede e seus motivos. Porém, como todos os quartos estavam ocupados, arruma o gabinete do terceiro andar para hospedar Amâncio. No dia e horário marcados, todos estavam presentes para um jantar. Lúcia e seu marido, o Coqueiro, Madame, Amelinha e o gentleman, compareceram, todos à espera do estudante. Por falta de recursos, permaneceu na pensão. No outro dia, voltou à casa de Campos, apenas para se despedir. Conversa com Dona Hortência, que acaba por convidá-lo para o baile na casa de Melo. No baile, Amâncio é o mais comentado, principalmente entre as mulheres. Mas foi Dona Hortência que, depois de muita insistência, aceita uma dança com ele. Logo saem do salão para conversarem melhor. Campos, de olhos abertos, não gosta do que vê. Chegando do baile, Amâncio encontra o bilhete secreto para ele, e pensa de quem poderia ser, e conclui que é de Lúcia, pois trocava olhares com o estudante durante o jantar. Na noite seguinte, ele sai para beber e volta de madrugada, chapado, à procura do quarto de Lúcia no segundo andar, mas não o encontra. Enquanto isso, acontece uma confusão entre os hóspedes no segundo andar, e para facilitar tudo, Amâncio propõe a troca de seu gabinete por um quarto no andar. Tudo para ficar mais próximo de Lúcia. Pouco tempo depois, Amâncio é diagnosticado com catapora, ficando sob os cuidados de Amelinha. Ela leva remédio de 1 em 1 hora, o que causa uma aproximação maior entre os dois. Então, a única oportunidade que Lúcia tem de visitá-lo são nas madrugadas, pois eles não poderiam ser vistos juntos, e é o que fazem. A notícia de que Amâncio está doente causa grande repercussão na casa de pensão. Os hóspedes saem da pensão sem se acertar e deixam nas mãos de Coqueiro uma enorme dívida. Aproveitando das contas pendentes de Lúcia há 2 meses, avisaram-lhe que não pagasse até o dia seguinte e ela teria de deixar a pensão. Amâncio recebe sua visita e os avisos de que os donos daquela hospedaria são interesseiros, visam lucro. Ela se declara, faz juras de amor e avisa sua breve partida, pois seu dinheiro estava escasso. O estudante, apegado à jovem, dispõe-se a pagar as dívidas. Surpreendidos com a rapidez, Madame e Lúcia discutem, causando uma confusão e a expulsão de Lúcia. E após Amâncio melhorar da catapora, seu reumatismo veio à tona, continuando sobre os cuidados de Amelinha. Ao mesmo que Nini tem outros problemas de saúde e se muda em busca de um tratamento melhor. Fecham as portas da casa de pensão e todos se mudam.
Amâncio encontra Paiva, que o recomenda a procurar Lúcia. Mas enquanto o estudante tiver contato com a família de Amelinha, Lúcia diz que prefere distância. À noite, quando todos haviam se recolhido, Amelinha mudava para o quarto de Amâncio e voltava antes do amanhecer. Estava se cansando disso e, como solução, encontrou uma casa onde havia uma porta entre os quartos para facilitar o processo e fez com que ele comprasse. E chega a época dos exames da faculdade, mas ele não está preparado, pois recebeu a notícia de que seu pai havia falecido. Ele queria voltar para o Maranhão, mas seguiu os conselhos de Campos de esperar os exames passarem e não repetir o ano. No dia seguinte, ele recebeu uma carta de sua mãe, pela segunda vez. Na primeira, uma súplica para que fosse vê-la. Na segunda, mostrava-se aflita e impaciente. Amelinha pede a Amâncio em casamento, pois assim ela poderia ir na viagem, mas se mudam para Laranjeiras e ela começa a ficar atenta na vida dele, sabendo de todos os detalhes. Amâncio e Hortência conversam sobre Lúcia e chegam à conclusão de que ela não é quem aparenta ser, além de não gostar tanto do marido assim, e que Amâncio só via cara, não via coração. Amelinha, por descuido, entrega Dona Hortência, alegando que ela tinha uma queda por Sousa Antunes. Depois disso, Amâncio passa a frequentar a casa de Campos, diariamente, mas volta furioso e decide não voltar. Escreve uma carta para Dona Hortência, tira uma cópia e esconde na gaveta. Porém, Amelinha encontra a carta no escritório, lê e se magoa. Amâncio não encontra a carta e começa a procurar por todos os cantos. Mente para Amelinha, dizendo que a carta era de Campos para Hortência. Mas ela sabia a verdade e por isso entrega a carta para seu irmão. Receosa, Madame já discordava, pois adulava o Amâncio. Coqueiro aconselha sua irmã a continuar com a jovem estudante. Sua única preocupação era o sobrado da Rua do Resende. A casa de pensão havia sido reformada. Amâncio entrega uma cópia para Hortência e pede para que ela não faça outra. Ele não passava do escritório nas poucas vezes que os visitava. Mostra uma carta de sua mãe e os dois concordam em ir para o Maranhão. Hortência é tratada friamente por Amâncio durante a viagem e faz várias ameaças para entregá-lo a Campos. Depois conversa com Amelinha, que o pede novamente em casamento. Ele nega. Os dois brigam e quando Amelinha menciona a viagem, ele diz que não há mais motivo algum para viajar e que havia decidido ficar. Sempre esperta, avisa logo o irmão. Amâncio encontra Paiva e desabafa, pois não sabia o que fazer, ficar com Amelinha ou ir por causa dos negócios. Toma a decisão de ir e quando chega o dia da viagem, faz tudo normalmente. Levanta-se, toma o café e sai à procura de Paiva, mas não o encontra. Um rapaz o intima, mente ao dizer que é policial. Captura Amâncio, enquanto Coqueiro encontra pelo advogado Dr. Teles. Juntos, analisam a situação de Amâncio e Amelinha e marcam para tomarem algum tipo de decisão. Coqueiro consegue a intimação, obrigando o estudante a comparecer e depor. E lá, duas pessoas afirmam que ele abusou sexualmente de Amelinha. Ao ser interrogado, ele nega as acusações e afirma que a moça foi usada como armadilha para atraí-lo. Foi decidido que haveria um julgamento, mas quando a notícia chega a Campos, ele fica espantado e desconfia que o papel de vítima estava mais para Amâncio do que de Coqueiro. Alguns diziam que Coqueiro era ignorante, outros diziam que Amelinha foi vista dançando valsa com Amâncio em baile e que ela fora forçada. Houve ainda quem dissera que Coqueiro era um dragão, e que ninguém teria coragem de fazer tudo isso, pois teria de enfrentá-lo. Campos tenta ajudar Amâncio, mas Coqueiro mostra a carta escrita para Dona Hortência, um forte motivo para mudar de lado e de opinião. Campos conversa com Hortência e escreve duas cartas para Amâncio, uma retirando a sua amizade e a outra suavizando o golpe da primeira. Quando Amâncio recebe, fica espantado e em lágrimas. Sua vida pareceu não fazer mais sentido. Sentia-se na escuridão e sentia muita saudade de sua mãe. 3 meses depois, é declarado inocente, mas Coqueiro saíra triste de braços cruzados. Via-se na pobreza, na desgraça. Então, muito nervoso, vai à secretaria e pega uma arma, um revólver que fora de seu pai.
ainda com algumas balas. Por si próprio, considera a decisão. Um grupo começa a manifestar na porta de sua casa, caçoando e vaiando. Tudo aumenta ainda mais a ira que ele possui de Amâncio. No dia seguinte, sai armado à procura de Amâncio. Encontra-o no quarto, dormindo, e dispara 2 tiros em seu peito. Com uma mão no peito, ensopado de sangue e à beira da morte, profere última palavra antes de morrer: mamãe. Uma grande multidão se formou. O caso repercutiu. Muitos jornalistas visitaram o local. Campos ofereceu sua ajuda a Coqueiro. Muitos colegas de Amâncio se voltaram ao lado de Coqueiro, até mesmo Simões e Paiva. Tempo depois do enterro, uma idosa desce do carro acompanhada de um homem. Era Dona Ângela procurando por Amâncio. Quando estavam na rua da direita, avista 2 objetos em um pequeno armário escrito: A. Amâncio de Vasconcelos, junto de uma foto do corpo coberto por sangue e uma mensagem: Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris. Surgido na segunda metade do século XIX, o realismo e o naturalismo tiveram início no Brasil com a publicação do romance O Mulato, de Luís Azevedo. Os escritores realistas desejavam retratar e revelar a sociedade como ela era de fato. Analisar, observar e narrar minuciosamente os acontecimentos, sem subjetividade, tudo para mostrar a realidade. Por isso a maior característica é o antirromântico. É uma reação totalmente contrária ao romantismo. A obra se baseia num fato real, acontecido 13 anos antes do final do segundo reinado de Dom Pedro II. Um crime na cidade do Rio de Janeiro envolvendo 2 estudantes e amigos, que foi conhecido como Questão Capistrano. Aloysio Azevedo descreve como os estudantes agiam naquela época, a vida nas pensões em que os jovens estudavam e algumas injustiças e preconceitos raciais e de classe. No entanto, inspirado pelo crime que chocou a capital do Brasil na época, o autor foca nos desejos e perversões dos estudantes. Aloysio Azevedo foi o maior representante do naturalismo na literatura brasileira. Foi caricaturista, jornalista, pintor, romancista, cronista e diplomata. Fundou a Academia Brasileira de Letras. Nasceu em São Luís, Maranhão, e estudou na Academia Imperial de Belas Artes. Dedicou-se à literatura e publicou seu primeiro romance, Uma Lágrima de Mulher, em 1880. Porém ainda se mostrava exageradamente romântico. Um ano depois publica O Mulato, obra conhecida por iniciar o movimento naturalista no Brasil, pois demonstrava o preconceito racial. Aloysio logo se tornou o precursor do movimento. Preocupado com a realidade em que vivia, Aloysio escrevia sobre o povo humilde, os vícios, adultério e preconceito racial. Retratou com clareza a visão naturalista da obra, O Cortiço, que se tornou o romance mais exemplar do naturalismo. Casa de Pensão é uma espécie de narrativa intermediária entre o romance de personagem, O Mulato, e o romance de espaço, O Cortiço. Como em O Mulato, todas as ações ainda estão vinculadas à trajetória do herói, nesse caso, Amâncio de Vasconcelos. Mas como em O Cortiço, a conquista, ordenação e manutenção de espaço é que impulsiona, motiva e ordena a ação. Espaço e personagem lutam, lado a lado, para evitar a degradação. As narrativas naturalistas são marcadas pela forte análise social a partir de alguns grupos humanos. Casa de Pensão, como já dito, focava no comportamento dos estudantes. Entre eles, Amâncio, um rapaz marcado pela escola e por sua família. Por isso, se tornou um rapaz um pouco revoltado. Sofreu muitos castigos e injustiças que corromperam o seu senso de justiça, levando-o a sentir ódio por quem menos deveria. Ele abandona o Maranhão e segue para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Conhece João Coqueiro e aceita seu convite para mudar-se para a casa de pensão. Lá surgem as complicações causadas pelos interesses sujos. Bom, o livro Casa de Pensão, ele é um livro interessante por quê? Porque nele envolve muito lado humano. Envolve, por exemplo, em questão de egoísmo, ganância, traição. Ele é um livro bem interessante. Porém, o único defeito dele é que ele tem muitos detalhes. Então, isso te faz perder da história e você não, de vez em quando, fica perdido sem saber aonde você está. Os detalhes dele fazem as cenas demorarem muito para acontecer. E como ele tem muitos personagens, o roteiro foi bem pensado,
porque no final tudo se encaixa para a história acontecer perfeitamente. Ele, além de ser também um livro interessante por ser bem pensado, ele, ao contrário do romantismo, ele não tem um final feliz. Então, um dos personagens principais no final do livro morre. Ou, tipo assim, você não espera que vai acontecer aquilo com ele e acontece. Com vários personagens no meio do roteiro, o autor consegue fazer com que todos se encaixem no final, dando continuidade para a história. Além disso, também, o vocabulário dele não é algo muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Apenas algumas palavras. E dá para perceber também que tem o uso frequente das palavras essa, esta e aquela. O livro é muito cansativo por ter muitos detalhes. Aloísio, o autor, ele preocupa muito em descrever tudo o que acontece na época. Nota-se isso com a descrição do personagem principal, Amâncio, até a ida para o Rio de Janeiro, contando a influência dos amigos dele sobre ele. O livro é interessante porque ele descreve, baseado na questão Capistrano, que é um fato que ocorreu 13 anos antes do livro ser escrito. Aloísio preocupa-se em descrever como os adolescentes agiam naquela época, principalmente quando estavam em grupos, bebendo em restaurantes. Sobre o livro A Casa de Pensão, a nossa opinião é meio parecida. Então nós vamos falar intercalados. O enredo do livro a gente não gostou muito. Sim, mas o desfecho da história é muito bom. É bem interessante o final. O realismo e o naturalismo ele tem grande diferença pela visão que o livro traz da mulher. Como nesse livro, tipo, que é realismo, ele é bem detalhado, fala muitas coisas assim, bem detalhado mesmo. E a mulher, sobre a mulher, ele traz esse lado humano, o lado humano, ele tira a mulher da divindade, que antes era como se ela fosse perfeita, e traz ela para um lado mais humano.